Seja muito bem-vindo novamente e nessa aula nós veremos as fases da abordagem técnica, ou seja, como realizar de forma sequencial a abordagem correta a tentativas de suicídio. A abordagem técnica é constituída de fases e realizada em diferentes grupos de tentantes. Cada um desses 3 grupos deve ser abordado de forma diferente, sendo respeitado as características de cada um. Uma abordagem eficaz deve respeitar as fases que iremos descrever logo na sequência. Primeira fase, fase da aproximação. Nessa fase, o profissional vai se expor, ou seja, é a fase que vai marcar a chegada dele no cenário e a exposição para com o tentante. A aproximação deverá ser calma e silenciosa e com o consentimento do tentante e principalmente com o respeito ao seu espaço. Segunda fase, a fase do silêncio inicial. Alguns segundos de silêncio entre a chegada do profissional e a apresentação para com o tentante são recomendados para que o tentante se acostume com a presença do profissional chegar já perguntando algo ou chegar já tentando impor algo, por exemplo, que ele desista de uma ideia de suicídio, é algo totalmente incorreto e não aceitável. Terceira fase, a fase da apresentação pessoal do abordador. O profissional deve identificar-se de maneira formal, falar o nome, o trabalho, a função e o porquê está ali. Lembrar também que ele não está ali para ajudar, porque a palavra ajudar está correlacionada intimamente com resolver o problema. Nós, abordadores, não estamos ali para resolver o problema. Quem resolve o problema é o próprio tentante. Estamos ali para ceder ferramentas para que ele chegue a esse caminho. Quarta fase, a fase do diálogo em si. Com o intuito de criar o vínculo rapidamente, o profissional da área da segurança pública deve dizer ao tentante que percebe a sua aflição diante da situação e que realmente a situação é frágil. Nesse momento, as ferramentas de diálogo que veremos a seguir serão feitas e expostas. Ferramentas essas que levarão, com certeza, se bem usadas, à desistência da ideia da morte por parte do tentante. Vejamos agora então as ferramentas de diálogo que o abordador possui para gerar a desistência da ideia da morte por parte do tentante. Primeira ferramenta, e possivelmente a primeira também a ser usada: perguntas simples. Buscam como resposta sim ou não, e tem o objetivo de colher informações do tentante ao verificar assuntos que comovem ou emocionam. Isto ajuda o abordador a encontrar motivos, ou o que a gente diz como fatores de proteção, fatores de risco ou mesmo o fator principal. Segunda ferramenta, paráfrase resumida. Esse recurso deve ser usado em qualquer momento da abordagem, quando o tentante se desviar do tema principal, ou seja, do fator principal, o motivo principal da sua tentativa de suicídio. Trata-se de uma síntese feita pelo profissional do que foi dito pelo tentante, exclui assuntos paralelos e direciona a conversa para o problema em questão. O objetivo é diminuir o tempo da abordagem e tentar-se ao máximo manter no fator principal. Terceiro, técnica da teia de indução. Proporciona ao ouvinte, ou seja, o tentante, 2 ou 3 opções de respostas a questões pré-formuladas pelo abordador, a fim de fazer com que o tentante se vincule a uma dessas opções. Tal técnica de diálogo busca direcionar o abordado a induzi-lo a escolher uma dessas opções propostas pelo abordador.
Perceba que qualquer uma das opções que o tentante escolher não lhe trará nenhum prejuízo, ou seja, o abordador induz o tentante a escolher uma das opções que propôs e faz com que o diálogo seja controlado. Geralmente, estas induções se dão para a desistência da ideia da morte. Quarto, maiêutica. Por definição didática, a maiêutica socrática é o método ou técnica que pressupõe que a verdade está latente em todo ser humano e pode aflorar aos poucos na medida em que responde a uma série de perguntas simples, quase ingênuas, porém perspicazes. Ou seja, é fazer com que o tentante deduza algo lógico, sem impor afirmativas, apenas com perguntas simples. Utilizando essas ferramentas e havendo desta forma a desistência da ideia da morte, o abordador deve trazer o tentante para um local seguro e afastá-lo do risco. Dizer ao tentante que é normal algumas pessoas perderem o controle em certas situações da vida. Com o tentante já sob o controle das equipes, tentar, de forma singela, enquadrar o nervosismo e a aflição dele pelo assunto em questão dentro de uma normalidade e evitar que ele se sinta constrangido ou envergonhado, ou seja, não expor o tentante que acabou de desistir da ideia da morte a qualquer tipo de constrangimento. É obrigatório que o profissional da área da segurança pública que realizou a abordagem acompanhe o tentante no interior que irá conduzi-lo até o pronto-socorro, porque afinal de contas a abordagem se deu às vezes por horas, o vínculo foi constituído por horas e não deve ser quebrado de uma forma sorrateira e repentina. Toda a equipe deve estar consciente de que mesmo que realize todos os procedimentos recomendados anteriormente, o tentante poderá consumar o suicídio. E se isso acontecer, a equipe não terá culpa sobre este ocorrido. Todas as condições de um suicídio não podem gerar responsabilidade para as equipes que o abordaram. Responsabilidade sobre o suicídio só gera para aquele que cometeu o ato. Para as pessoas ao seu entorno, pode gerar até dor e luto, mas responsabilidade nunca. Outra situação que me perguntam bastante é sobre a ação tática, ou seja, o fato de você pôr a mão em um tentante. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, era uma situação muito comum. Na verdade, a primeira opção que as equipes tinham ao se deparar com uma tentativa de suicídio. Hoje, ainda existindo a ação tática, ela é o backup dessa ocorrência, ou seja, quando toda a abordagem técnica, a abordagem de dissuasão não der certo e a pessoa começar a dar sinais que vai realizar o ato suicida, aí sim, e só aí entrará uma abordagem tática. Não havendo um tempo para isto, uma ocorrência de tentativa de suicídio geralmente dura de 1, 2, 3 até 6, 8 horas. A única coisa e a última coisa que a equipe deve ter é pressa para resolver, porque afinal de contas, do outro lado está uma vida.